Olá, eu sou o José Faria Júnior e serei um dos professores dessa disciplina de Finanças Corporativas. Rapidamente me apresentando, tem aí também o link do meu LinkedIn. Eu sou economista, tenho mestrado em Finanças, cuja dissertação é justamente sobre o modelo de Harry Markowitz, que foi uma diversificação de uma carteira otimizada e investimento internacional. Sou sócio e analista da Wagner Investimentos há 17 anos, que é uma consultoria de valores imobiliários e tem algumas certificações financeiras como analista de ações CNPI. Muito bem, falar aqui neste tema sobre moderna teoria do portfólio de Harry Markowitz, e a aula 1 será sobre risco diversificável. Vamos introduzir essa teoria muito importante. Então, Harry Markowitz, que recebeu o Nobel de Economia em 1990, ele escreveu seu artigo seminal há 70 anos, em 1952, e ele é, talvez vamos chamar assim de pai, né, ele que desenvolveu a moderna teoria do portfólio, que é um divisor de águas do modo de alocação, basicamente porque até então se imaginava que, ou se acreditava que, o retorno de uma carteira é a média ponderada do retorno dos ativos individuais, o que até hoje isso é uma verdade. Então você tem dois ativos, quanto que rendeu o ativo A, qual o percentual dele na carteira, quanto que rendeu o ativo B, qual o percentual dele na carteira, a média ponderada é o retorno. Nós vamos explicar contas e cálculos na aula 3 desse tema, tá? E também se acreditava que o risco era dessa forma. Porém, Markowitz descobriu que o risco tem a ver com a correlação dos ativos. E isso mudou, né, completamente a forma de investir. Então, a inclusão de vários ativos de uma carteira não vai reduzir o risco de forma ponderada, mas de forma correlacionada com o retorno dos ativos, e isso sugere que o risco cai mais rápido à medida que você coloca mais ativos numa carteira. O portfólio ótimo, ele é formado por uma combinação de ativos diversificados que minimiza o risco dado um retorno ou que maximiza o retorno dado um risco específico. Então aqui você pode também, especificamente com base no perfil de risco do cliente, esse cliente é mais conservador, esse cliente é moderado, esse cliente aqui ele tem um perfil mais arrojado, montar carteiras, porque o perfil ele meio que determina, né, o quanto que ele aceita de risco, e geralmente com mais risco o retorno é maior. E o que é muito conhecido é o CMV, que é a carteira de mínima variância, que é a carteira com menor risco, que foi descoberta aí por Markowitz. Bom, tem uma fala dele de 1990, de um livro, que ele coloca assim, claramente a existência da incerteza é essencial para a análise do comportamento racional do investidor. Porque se esse estivesse interessado somente no retorno de um ativo, bastaria aplicar no título que tem o maior retorno esperado, fato que não descreve um comportamento real ou racional. Aqui um exemplo, e no outro slide também um outro exemplo de como até hoje é utilizada essa teoria. Aqui está uma foto do site da Vegas, e que ele fala assim, nossa estratégia é baseada na teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz e também de William Sharpe. O William Sharpe será estudado no tema 4, sobre o modelo CAPM. E ambos, né, ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 1990, então ele foi dividido entre Markowitz e Sharpe. E também temos aqui da Warren, que ele coloca beta está relacionado ao modelo CAPM, a Sharpe, e teoria moderna de portfólio, que está principalmente relacionado a Markowitz. Então isso é utilizado, e vários bancos e corretores, na hora de montar a carteira para o cliente, vão utilizar não apenas o modelo de Markowitz, com algumas modificações. No meu mestrado eu utilizei um filtro de alocação, que é do PMI, né, do Purchase Managed Index Manufacturing, para poder alocar ou não no ETF de um determinado país. Então você pode bolar algum filtro, você pode bolar outras questões, mas geralmente o Markowitz está relacionado na diversificação do portfólio de alguém. Bom, e o que é diversificar, né? Então,
De certa forma, Markowitz, né, fala para você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Agora, o que que ele entende, o que que ele fala, né, o que é diversificar? É ter um portfólio com vários ativos de diferentes setores da economia. Em outras palavras, um bom portfólio é mais que uma longa lista de boas ações e títulos de dívida. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Então aqui eu peguei, né, aleatoriamente, isso não é uma recomendação, ações de 4 empresas e de um mesmo setor. Aí fica a pergunta, isso aqui é uma carteira diversificada? Nesse outro slide, também peguei 4 ações, basicamente de um setor só, que é o setor de seguros, e aí também fica aquela pergunta, isso aqui é uma carteira diversificada? Bom, pois bem. Então, como investir e eliminar o risco não sistemático? Então, o risco não sistemático ou o risco diversificável, que é o risco de uma determinada empresa ou de um setor específico, ele pode ser, pela teoria, eliminado. Basta você não investir naquela ação daquela empresa ou em ação de empresas daquele setor, que você acha que não é bom. Aí você consegue eliminar o risco. Por isso que a gente chama de risco diversificável, porque eu tenho a opção de aplicar ou não aplicar naquele título, naquela ação, e ele é não sistemático, que é diferente que nós vamos falar no tema 4, que é sobre o modelo CAPM, que é sobre risco sistemático. O risco sistemático é que afeta todos os setores da economia. Risco não sistemático vai pegar aquela empresa ou aquele determinado setor. Então, por isso a gente chama que Markowitz é risco diversificável ou risco não sistemático. Então, a gente deve investir em uma boa empresa de um bom setor e ter uma carteira de ações de renda fixa de várias boas empresas e de vários bons setores. Porque não adianta, por hipótese, vamos voltar aqui, olha, vamos por hipótese considerar que o Banco do Brasil Seguridade, que o IRB, que a Sul América, Porto Seguro sejam ótimas empresas de um setor que está indo super bem, só por hipótese, não vamos entrar aqui em análise individual de nada e não fazer recomendação. Se você coloca o seu dinheiro, vamos supor que você vai dividir 25% do seu dinheiro em cada ação, você não está diversificando, porque caso aconteça alguma mudança regulatória no setor de seguros, ou com base no principal índice, que é o índice combinado do setor de seguros, que mede o quanto a carteira está rendendo e ela é muito afetada quando os juros caem. Então, quando o juro cai, esse índice combinado ele cai e as empresas do setor tendem a ter um desempenho ruim, né? Elas têm um bom desempenho geralmente quando a taxa de juros da economia é muito alta. Então, algumas coisas podem acontecer e prejudicar o setor e todas as ações tendem a ser prejudicadas. Então, a diversificação, ela, como está aqui nesse outro slide, né, investir em ativos, em diversos ativos, não é suficiente para reduzir a variância. Só dar uma pausa aqui na explicação. Nós consideramos, né, variância, nós consideramos desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância como risco, tá? Como é que eu vou medir o risco em finanças? Ele é baseado no desvio padrão ou na variância, tá? Aí nós temos risco diversificável, risco não diversificável, ok, mas a medida de risco, isso aí é algo que é questionável, como vocês já viram anteriormente, mas a medida de risco é considerada a variância. É necessário evitar o investimento em ativos com alta covariância entre si. O que seria isso? Diversificar entre setores, porque empresas em diferentes setores, especialmente de setores com características econômicas diferentes, têm covariâncias menores que empresas do mesmo setor. Então, se você tem uma ação de uma exportadora, que está baseada numa outra moeda, inclusive, que no caso aqui do Brasil é dólar, ela tem um setor econômico que tem característica completamente diferente de uma varejista ou de uma empresa de construção civil. Não tem absolutamente nada a ver o setor. Obviamente, algo que é interessante comentar, quando você tem uma situação de risco sistemático, ou seja, que vai afetar toda a economia, a covariância entre os retornos vai tender a 1, ou seja, tudo fica ruim, né? A gente for lembrar, por exemplo, a crise de 2008, a crise da Covid, né? O que aconteceu na Covid?
a bolsa caiu muito, as taxas de juros subiram muito e, consequentemente, você perdeu muito dinheiro no pré-fixado. Então, os ativos tendem a ter uma correlação muito parecida. E aí não importou se você tinha ação de um setor exportador ou de um setor do mercado interno. Tudo caiu mais ou menos igual, né? As quedas não teve muita proteção naquele primeiro momento. Então, a diversificação funciona bem para situações normais da economia, mas, obviamente, quando há uma explosão de risco, essas covariâncias, né, vão tender a um e os ativos vão todos caminhar para o lado ruim. Isso não invalida de forma alguma a ideia de Markowitz. A diversificação não consegue eliminar toda a variância porque os retornos dos ativos são muito intercorrelacionados. De certa forma, isso é verdade. Você está na bolsa, né? Você tem uma intercorrelação de ativos. Você não tem, assim, ativos que necessariamente o tempo inteiro vão estar extremamente diferentes dos outros, né? Então, existe alguma intercorrelação entre os retornos. Bom, então, essa carteira aqui, ela é diversificada? Bom, tem uma exportadora que está ligado a dólar e uma commodity, basicamente minério de ferro. Você tem uma empresa do setor interno, você tem uma empresa de energia e tem um banco. Então, você tem 4 setores, inclusive um que é exportador, então a gente pode considerar essa uma carteira diversificada. Agora, se são boas ações e são os melhores setores, como isso aqui é apenas um exemplo didático, fica só a indicação didática aí desses papéis. Bom, então vamos fazer aqui um resuminho da teoria de Markowitz. Investidores não buscam apenas retorno esperado. Se eles buscassem apenas o retorno esperado, bastaria investir no título de menor risco. Então, a gente já sabe que essa é uma premissa do modelo. Investidores são racionais e avessos ao risco. O retorno é desejável, mas o risco não. A variância, o desvio padrão. Então, como que eu posso bolar um modelo em que eu não vou buscar apenas o retorno esperado, porque a gente sabe que existe risco, né? Mas como eu posso buscar vários ativos com vários retornos esperados e conseguir ter uma combinação ótima em que eu tenha uma redução do risco e um aumento do retorno. E o racional é justamente a gente buscar um pouco de risco, porque senão todo mundo investiria na renda fixa, por exemplo, do Brasil Selic, na renda fixa global só no Fed Rate Fund. Retorno esperado para o próximo período. Geralmente a gente vai utilizar retornos passados. Então a gente considera tanto o retorno e necessariamente estou considerando o retorno passado, a variância do passado, vou pegar isso e vou extrapolar para o período futuro. Posso também usar projeções? Markowitz fala em sua teoria que eu posso usar projeções, mas o normal é utilizar retornos passados. Então, se eu tenho a variação dos ativos do passado, eu vou ter tanta variação como risco, eu vou projetar que o futuro vai ser igual ao passado. Aqui tem já alguns problemas, entre eles, vamos falar 2, que o futuro vai replicar o que já aconteceu e que todas as pessoas, né, têm o mesmo retorno, a mesma expectativa de retorno, a mesma percepção de risco, enfim. Você está jogando isso como todo mundo igual. O retorno esperado da carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos individuais. Sim, nós já comentamos isso. E na aula 3 vamos fazer alguns exemplos numéricos. O risco de um ativo é o desvio padrão dos retornos esperado para este ativo. Desvio padrão ou variância, tá? Risco do portfólio é a média ponderada das variâncias individuais mais as covariâncias ponderadas entre todos os ativos. Bom, como é que a gente faz essa conta, né? Ou a gente vai fazer a conta na mão, e é muito difícil fazer essa conta na mão com mais de 3 ativos, fica algo muito grande. Então nós vamos explicar como, por exemplo, usar um Excel, que você pode rapidamente montar um Excel para fazer uma carteira de Markowitz. Muito bem, vamos começar a falar então de correlação. Aqui tem um slide bastante interessante de uma correlação onde a gente pode observar o número de vezes que o Nicolas Cage aparece em filmes, que é essa linha verde, com o número de pessoas que morrem picadas, né, por abelhas. E nós vamos observar o quê? Que essa correlação aqui,
ela é inexistente. Existe um site muito legal, né, que chama Spuion Correlation, né, onde você pode montar correlações absurdas. Então aqui obviamente é para dar um exemplo que correlação muitas vezes não tem nada a ver com causa e efeito, né. Nós podemos pegar aqui 2 ativos e fazer então um cálculo de correlação. Então aqui eu posso usar esse site da EQI, ou também posso usar o site do Mais Retorno, por exemplo, tem outros sites que fazem isso. Então eu peguei dois ativos, uma da ação da Oi, na época em que a Oi não estava em recuperação judicial, e hoje ela está em recuperação judicial, né? Em 2012 o rating de dívida da Oi era AAA em moeda brasileira. E pegar um fundo Seival, né? O fundo Seival, ele é um fundo sistemático, ou seja, ele vai rodar uma estratégia quantitativa. Essa estratégia quantitativa ela é isenta de opinião humana, então ele vai comprar e vender, ele é um algoritmo, ele compra e vende independente da opinião humana. E qual que é a correlação aqui, né, do retorno da Oi com o retorno do fundo Seival? É zero. Ou seja, se você tem Seival e Oi, você não tem a mínima ideia, né, de qual vai ser o retorno da carteira. Em outras palavras, vamos supor que você tenha 2 ações, tá? Uma ação A e B. A ação A subiu hoje e a B caiu. Legal. Então, se uma ação sobe e a outra cai, no dia seguinte, a ação A, no lugar de subir, caiu. Então, o que deveria acontecer com a ação B? Se o retorno da ação B não tiver nada a ver com o retorno do dia anterior, teve retorno zero, por exemplo, então você não consegue ter correlação. Ou seja, quando o retorno do ativo A independe completamente do retorno do ativo B, você não tem correlação. E ao não ter correlação, são ativos que não interessam ter na sua carteira, porque você não sabe o que vai acontecer. A gente quer saber o que vai acontecer. Se eu tiver o ativo A e o B, os dois vão subir ao mesmo tempo, vão cair ao mesmo tempo ou vão variar de formas diferentes ao mesmo tempo. Se eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, que é o exemplo aqui, correlação zero, são esse tipo de carteira com 2 ativos não me interessa e eu não devo ter. Então, se eu tenho 2 ações, A e B, ou 3 ações aqui, pegando aqui os 3 bichinhos, né, e eu não tenho a mínima ideia do que acontece, por exemplo, eu tenho ação, deixa eu desenhar rapidinho aqui, A, B e C. A subiu, a B caiu, a C subiu. Aí no dia seguinte a A cai, a B cai e a C também cai. O que isso diz para você? Não diz nada, então isso não te interessa. Eu preciso de ter coisas correlacionadas para poder montar uma carteira. Aqui nós temos uma outra correlação bem interessante. A evolução das importações americanas de petróleo da Venezuela versus a venda física de videogames na Inglaterra. E é uma correlação totalmente positiva. Bom, você também vai dizer, bom, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver, né, daquele site lá das correlações espúrias. Isso também é uma coisa que não me interessa. Em outras palavras, aqui eu tenho uma carteira com alguns fundos. Eu tenho um fundo que é da Armor, o Axie, o fundo da Legacy, o fundo da Villand e o fundo da Ibiúna. Vocês podem ver que esses fundos, eles tiveram um retorno positivo neste período aqui de novembro 19 até a data feita aqui, que é mais ou menos final de março de 23, e esses fundos renderam pelo menos 40%. Bom, aparentemente é um retorno bem interessante, ele não está comparado aqui com a Selic, tá? Mas aparentemente o retorno desses fundos foi alto, quer dizer, você investiu e ganhou pelo menos 40%, teve fundo que rendeu 60%. Então aqui não vamos também questionar se os fundos são bons ou ruins, aparentemente são todos fundos bons, né, que tiveram um retorno positivo e bastante elevado no período, mas o que a gente tem que questionar é o seguinte, será que eu pegar o meu dinheiro e dividir 25% do meu dinheiro nesses 4 fundos, eu vou ter uma boa diversificação? Se você for olhar aqui, não está tendo, ó, esse fundo aqui, ó, olha as correlações aqui, 1 com 1 é ele com ele mesmo, né? Olha as correlações próximas de 1. Então, teoricamente, tanto faz eu colocar todo o meu dinheiro em algum fundo desse, eu dividir em 4, que eu, teoricamente, em termos de risco, é a mesma coisa. Os fundos têm
estratégias de investimento relativamente parecidas. E isso também não é uma coisa boa. Ah, mas eu ganhei 40% pelo mês. Mas poderia ter perdido. Então, o que a gente vai querer é outra coisa, não é ativos não correlacionados e nem ativos correlacionados positivamente. O que a gente está buscando, então?